Uma semana antes do casamento do meu filho, descobri que a intenção deles era deixar-me a tomar conta dos filhos dos convidados. No dia da cerimônia, o meu filho ligou: Mãe, onde é que estás? Eu apenas ri e respondi: Não contem comigo, nem para o banquete. Mas antes de prosseguir, permita-me uma pergunta: de que cidade me escuta? Já viveu algo semelhante no seio da sua família? Esta história mudou a minha vida de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado. Chamo-me Célia Gomes, tenho 72 anos. Durante 50 deles, acreditei que ser mãe era uma doação incondicional, sem perguntas nem expectativas. Que tolice! Que imensa tolice a minha! Sempre fui o tipo de mãe que se desdobra pelos filhos. Quando o Marcos era pequeno, eu levantava-me às 5 da manhã para preparar o seu lanche favorito. Passava a ferro cada uma das suas camisas da escola e ficava acordada até ele regressar tarde das festas. O meu falecido marido, Roberto, costumava dizer: Célia, vais mimar este rapaz em demasia. Mas eu não sabia ser de outra forma. Para mim, amar sempre significou isto: fazer, cuidar, estar presente. Quando o Roberto faleceu, há 8 anos, senti que a minha vida também tinha terminado. 43 anos de casamento, e de repente encontrava-me sozinha numa casa que parecia imensa. Foi o Marcos que me salvou nessa altura. Vinha almoçar comigo todos os domingos, trazia-me flores e partilhava os detalhes da sua vida. Era a minha alegria da semana. Tudo começou quando o Marcos, o meu único filho de 45 anos, anunciou que se ia casar novamente, desta vez com a Tiffany. Fiquei radiante. Após 5 anos de divórcio, a sofrer com a separação da primeira mulher, vê-lo sorrir ao lado daquela jovem de 26 anos foi, para mim, um verdadeiro milagre. A Tiffany sempre foi educada, delicada e carinhosa comigo. Chamava-me Dona Célia, com um jeito doce, elogiava os meus bolos de domingo e dizia que eu tinha mãos de fada na cozinha. A cada almoço, trazia um pequeno ramo de flores. É para agradecer o seu carinho, Dona Célia, dizia ela, dando-me um beijo no rosto, e eu derretia-me. Depois de anos a cuidar apenas de mim, sentia-me novamente importante, valorizada. Tinha alguém para quem cozinhar com amor, alguém que apreciava a minha comida e que parecia ver-me como uma pessoa especial. Como fui ingênua! Santo Deus, como fui ingênua! Mãe, queríamos pedir-te algo muito especial, disse o Marcos numa tarde de domingo após o almoço. Estavam sentados no meu sofá, de mãos dadas, e eu ainda retirava a louça da mesa quando ele me chamou. Sentei-me na poltrona em frente a eles, expectante. Diz, meu filho, sabes que faço qualquer coisa para te ver feliz. Não gostarias de preparar o banquete do nosso casamento? Perguntou ele, com aquele sorriso que eu conhecia desde bebê. Seria um presente teu, muito pessoal, para nós. O meu coração acelerou. Cozinhar sempre fora a minha paixão, a minha forma de expressar amor. Quando o Marcos era criança, as outras mães compravam salgados para as festas da escola. Eu fazia tudo em casa: coxinhas, pastéis, brigadeiros. As professoras elogiavam sempre. Claro, meu filho, seria uma honra, respondi, sentindo as lágrimas a formarem-se nos meus olhos. Quantas pessoas esperam? 100 convidados, respondeu a Tiffany, inclinando-se para a frente e segurando a minha mão. Dona Célia, sempre sonhei com um casamento cuja comida fosse feita por alguém especial da família. A sua comida é divina, é feita com amor de verdade. Eu senti-me nas nuvens. Foram-se R$ 3.000 das minhas poupanças de emergência. Mas que importância tinha? Era para a felicidade do meu menino. Vou fazer o melhor banquete que já viram, prometi, já a visualizar os pratos na minha mente. Haverá de tudo: salgados assados e fritos, doces, saladas, pratos quentes.
Tudo fresco, feito com carinho. A senhora é um anjo, disse a Tiffany, apertando a minha mão. Marcos, não fazes ideia da sorte que tens. Durante 3 semanas, a minha vida foi o casamento. A minha rotina transformou-se por completo. Acordava às 5, tomava um café rápido e começava a planear. Criei listas intermináveis de ingredientes. Pesquisei novas receitas na internet e testei pratos diferentes. A minha cozinha tornou-se um laboratório de amor. Comprei um caderno só para as receitas, fiz tabelas de quantidades, calculei e recalculei tudo minuciosamente. Tinha de ser perfeito. O meu filho merecia o melhor. A Tiffany aparecia em minha casa quase todos os dias, por volta das 3 da tarde, geralmente quando eu estava a testar uma nova receita. Dona Célia, que cheiro maravilhoso! Exclamava ela ao entrar na cozinha, dando-me um beijo. Posso provar? Radiante, eu servia-lhe uma pequena porção num prato bonito e aguardava, com a ansiedade de uma mãe, pelo seu veredito. Está divino, dizia ela sempre, fechando os olhos em sinal de prazer. A sério, Dona Célia, a senhora tem um dom. E eu, tola, acreditava em cada palavra. Além do banquete, ofereci-me para tratar da decoração. Sem dinheiro para contratar uma empresa, usei o meu tempo e a minha vontade. Aprendi a fazer flores de papel crepe no YouTube. Passei horas a ver vídeos de arranjos econômicos e elegantes. Comprei galhos secos e pintei-os de dourado. Criei centros de mesa com frascos de vidro reciclados e luzes LED. As minhas mãos já não eram as de uma jovem. Os dedos doíam à noite, mas eu trabalhava com um prazer imenso. Cada flor, cada arranjo, era um pedaço do meu amor pelo Marcos. Mãe, não precisas de te esforçar tanto, dizia ele por vezes, ao encontrar-me rodeada de papel e cola. Podemos contratar alguém. Imagina, filho, respondia eu, sem sequer levantar os olhos do meu trabalho. Isto é feito com amor. Nenhum dinheiro no mundo pode comprar isso. E eu via o orgulho nos olhos dele. Era isso que eu queria. Que o meu filho se sentisse especial, amado. O casamento seria numa quinta alugada nos arredores da cidade. Um local simples, mas acolhedor. Já o tinha visitado 3 vezes, medido cada espaço, planeado a disposição de cada prato, de cada decoração. Tinha até um cronograma detalhado para o grande dia. Foi numa quarta-feira, há exatamente uma semana do casamento, que a minha vida se virou do avesso. Estava na cozinha, sentada à pequena mesa onde fazia as minhas anotações, a preparar a lista final de compras. Eram 3 folhas de caderno, preenchidas com a minha letra caprichada. Foi então que ouvi vozes vindas do pátio traseiro. Reconheci imediatamente a de Tiffany. As janelas da minha cozinha dão para o pátio, mas o vidro fosco impede a visão. No entanto, as vozes eram perfeitamente audíveis. De início, não dei importância. Pensei que ela teria vindo visitar-me e estaria ao telefone para não me incomodar. Mas quando prestei atenção ao conteúdo da conversa, o meu mundo ruiu. Andréia, nem imaginas o alívio que é ter a Célia neste casamento. A voz da minha nora soou cristalina. 15 crianças, Andréia. 15, desde bebés de colo a adolescentes de 12 anos. Uma voz feminina desconhecida respondeu. Nossa, que pesadelo! E o que vais fazer com elas todas? Nada. Tiffany soltou aquela gargalhada que eu sempre julguei tão doce. A Célia vai tomar conta de todas. Já organizei tudo. Ela vai ficar numa mesa separada com as crianças, bem longe da festa dos adultos, para não atrapalhar as conversas importantes. O meu coração começou a bater descontroladamente. Prendi a respiração por um instante. Mesa separada? Que mesa? Que ideia genial, Tiffany! Exclamou a outra voz. Mas ela concordou? Perguntaste-lhe? Não perguntei, respondeu Tiffany, com a mesma gargalhada.
que agora me soava falsa. Nem preciso, não é, Andréia? As sogras servem para isso mesmo. É como ter uma ama profissional e gratuita no casamento. Senti as pernas a fraquejar. Apoiei-me no balcão da cozinha, tentando assimilar o que acabara de ouvir. Ama profissional e gratuita? Tiffany, tu és terrível, riu a tal Andréia. E se ela não quiser tomar conta das crianças? Ah, por favor, Andréia. Ela adora sentir-se útil. E convenhamos, é melhor mantê-la ocupada com as crianças do que a interromper as conversas dos convidados importantes. Sabes como são as sogras, sempre a querer dar palpites. Fechei os olhos, sentindo no peito uma dor que não sentia desde a morte do Roberto. Mas esta era diferente. Era a dor da humilhação, da traição. Que esperteza! E o Marcos sabe disto? O Marcos não se importa com esses pormenores, respondeu Tiffany com desdém. Ele só quer que o casamento seja perfeito, sem estresse. E vai ser, porque a Célia vai estar lá, entretida com as 15 crianças, bem longe da nossa mesa principal. Elas riram juntas. Naquele momento, soube que nunca mais conseguiria ouvir a gargalhada de Tiffany sem sentir esta dor. Tiffany, tu és diabólica, continuou a Andréia. 15 crianças. Coitada da senhora. Por favor, Andréia, disse Tiffany, como se explicasse o óbvio. Ela adora crianças. Vive a falar disso. E, além do mais, não é como se fosse um trabalho pesado. É só mantê-las quietas e alimentadas. É para isso que serve toda aquela comida deliciosa que ela mesma preparou, não é? As minhas mãos suavam frio. 3.000 reais do meu bolso. 3 semanas de dedicação absoluta. 50 anos de maternidade. E era assim que me viam? E se houver algum problema? As crianças são imprevisíveis. Não haverá problema nenhum, respondeu Tiffany, com uma confiança que me gelou a alma. A Célia é muito certinha, muito família. Ela jamais faria uma cena. É daquelas velhinhas bem comportadas que fazem tudo para não desapontar o querido filhinho. Querido filhinho. Aquelas palavras ecoaram na minha mente, dolorosas. Velhinha bem comportada. Era assim que ela me via. Era assim que o meu próprio filho me via. Afastei-me lentamente da janela, movendo-me como se estivesse em câmara lenta. Cada palavra que ouvira repetia-se na minha cabeça. Ama profissional gratuita, sogra que atrapalha, velhinha bem comportada, querido filhinho. Sentei-me na cadeira da cozinha e ali fiquei, não sei por quanto tempo, a ouvir apenas as batidas descompassadas do meu próprio coração. As vozes continuaram, mas eu já não conseguia processar. Estava em choque. Quando finalmente se calaram e ouvi o portão da frente fechar-se, eu continuava imóvel, a olhar para as minhas listas de compras espalhadas sobre a mesa. Foi então que a verdade me atingiu, clara e cortante como um relâmpago. Eu não era a sogra querida a preparar um presente de amor para o filho. Eu não era a nova mãe que a Tiffany tinha ganhado. Eu era a criada gratuita que eles tinham conseguido enganar na perfeição. E o pior de tudo, o meu próprio filho sabia e estava a permitir que acontecesse. Com as mãos ainda a tremer, peguei no telefone fixo da cozinha e disquei o número de Camila, a minha amiga há mais de 40 anos. Camila, podes vir aqui agora? Pedi, tentando controlar a voz. Célia, a tua voz está estranha. Aconteceu alguma coisa? A Camila conhece-me melhor que ninguém. Percebeu de imediato. Preciso de te contar uma coisa. E preciso muito da tua ajuda. Estou a sair. Chego em 15 minutos. Quando desliguei, levantei-me e fui até ao espelho do corredor. Olhei para o meu reflexo. 72 anos, cabelos grisalhos, rugas em redor dos olhos, mãos manchadas pelo tempo. Era esta a velhinha bem comportada que eles pensavam poder usar? Quando Camila chegou,
Contei-lhe tudo, palavra por palavra. Ela ouviu-me em silêncio, sentada na minha sala, segurando uma chávena de café que se esqueceu de beber. Célia, disse ela quando terminei, sinto uma raiva tão grande que nem sei o que dizer. Camila, sinto-me tão idiota. Como não vi isto antes? Porque tu és boa, minha amiga. Amas o teu filho e queres o seu bem. Mas isso não lhes dá o direito de te usarem desta forma. Ela segurou as minhas mãos, olhou-me nos olhos e declarou: Célia, minha querida, chegou a tua hora. A minha hora de quê? A hora de lhes mostrares quem tu realmente és. De lhes ensinares que o respeito se conquista, não se implora. E tu, o que farias se descobrisses que te estavam a usar assim, sem sequer te consultarem? Como reagirias? Naquela noite, não consegui pregar olho. Permaneci deitada na cama, a olhar para o teto, a repassar cada conversa com Tiffany, cada elogio, cada beijo no rosto. Tudo uma farsa, tudo calculado para me manter feliz, ocupada e, acima de tudo, útil. E o Marcos, o meu filho, a minha vida, ele sabia. Ele sabia e permitiu que acontecesse. Mas o que eu sentia não era apenas raiva. Foi um despertar insólito, a sensação de quem dormiu uma vida inteira e, pela primeira vez, abria os olhos de verdade. De quem se via, de facto, pela primeira vez. Na manhã seguinte, uma quinta-feira, acordei com uma clareza mental que não sentia há anos. Sabia exatamente o que tinha de fazer. A manhã foi dedicada a desfazer o que fora feito. Um a um, os telefonemas foram dados. Primeiro, ao talho do seu João, o meu fornecedor de sempre. Seu João, é a Célia. Preciso de cancelar aquela encomenda grande para sábado. Mas, dona Célia, já está tudo separado, reservado. A carne, o frango, a linguiça. Eu pago a multa, seu João. Pode cancelar tudo. A cada protesto surpreso do outro lado da linha, da casa de decoração, da pastelaria, a minha resposta era a mesma, com uma calma inabalável. Eu assumo os custos. Pode cancelar. A cada chamada, sentia um alívio estranho, como se retirasse um peso colossal dos ombros, como se me libertasse de uma prisão que eu mesma tinha construído. Durante o resto de quinta e sexta-feira, agi como se nada fosse. Quando o Marcos ligou a perguntar se estava tudo certo para sábado, respondi que estava tudo sob controlo. Quando a Tiffany apareceu na sexta à tarde, recebi-a com normalidade. Célia, está tudo pronto para amanhã? Deve estar ansiosa, disse ela, entrando com aquele sorriso que eu agora sabia ser falso. Olhei-a bem no fundo dos olhos, como se a visse pela primeira vez. Estou sim, minha querida. Muito ansiosa. Você é um amor por ter feito tudo isto por nós. Mal posso esperar para provar a sua comida maravilhosa e ver toda aquela decoração linda. Sorri. Um sorriso calmo, sereno, que ela jamais esqueceria. Vai ser inesquecível, Tiffany. Pode ter a certeza disso. Naquela noite, depois de ela sair, fiz uma mala pequena com o essencial e escrevi uma carta para o Marcos. As minhas mãos tremiam, mas as palavras jorravam diretas do coração. Meu filho querido, durante 50 anos, acreditei que ser mãe significava aceitar qualquer coisa em nome do amor. Hoje, descobri que existe uma diferença muito grande entre amar e ser usada. Descobri os outros planos que vocês têm para mim no casamento e resolvi fazer outros planos também. Não me procurem amanhã. Estarei bem. Estarei a ser cuidada. Estarei a ser respeitada. Com amor e dignidade, a sua mãe que finalmente aprendeu a valorizar-se. Célia. Deixei a carta em cima da mesa da cozinha, onde sabia que ele haveria, e peguei no telefone. Camila, você disse que conhecia um spa maravilhoso perto do lago?
Conheço sim. Por quê, Célia? Que tal passarmos lá o fim de semana? Eu pago tudo: massagem, tratamento completo, vista para o lago, tudo do bom e do melhor. Célia, você vai mesmo fazer isso? Vou sim. E sabe por quê, Camila? Porque eu mereço respeito. E se eles não sabem disso, está na hora de aprenderem. Às 6 da manhã de sábado, dia do casamento, eu e a Camila estávamos numa van a caminho do spa. Desliguei o telemóvel, respirei fundo e olhei pela janela. Pela primeira vez em 50 anos, eu estava a fazer algo só para mim. Pela primeira vez na vida, eu estava a dizer não. E sabe de uma coisa? Nunca me senti tão livre. O spa chamava-se Águas Serenas, um nome que lhe fazia jus. Quando chegamos, às 8 da manhã, o sol refletia no lago como um espelho dourado. Era uma beleza que me cortou a respiração. Célia, olha só para este lugar! Exclamou a Camila, pegando na minha mão. Você merece cada segundo disto. Sorri, sentindo uma paz estranha a tomar conta de mim, enquanto imaginava o caos a instalar-se na chácara onde o Marcos já devia ter encontrado a minha carta. 2 horas depois de ter saído de casa, o meu telemóvel já tinha tocado 17 vezes. Todas as chamadas do Marcos. Vai mesmo deixá-lo a ligar assim? Perguntou a Camila, enquanto estávamos no nosso quarto. Por enquanto, sim. Deixa-o desesperar um pouco. Durante 50 anos, atendi todas as chamadas dele ao primeiro toque. Hoje, não. Deitei-me na cama macia e fechei os olhos. Pela primeira vez em semanas, os meus ombros relaxaram. Às 9h30, o telefone tocou novamente. Era a Tiffany, a noiva a ligar para a sogra 2 horas antes do casamento. Deixei tocar até parar. 2 minutos depois, ligou de novo. Deixei tocar. Célia, você é diabólica. A Camila riu, pintando as unhas na varanda. Imagino a cara deles agora. Sinto-me terrível e maravilhosa ao mesmo tempo. É normal? Claro que é. Você está a libertar-se de 50 anos de opressão. Dói, mas é necessário. Às 10 em ponto, eu estava na sala de massagens. Foi durante a massagem que o telefone tocou outra vez, desta vez na mala da Camila. É o seu filho, sussurrou ela. Quer que eu atenda? Pensei por um momento. 11h15. O casamento começaria ao meio-dia. Atende, mas diz que não sabes onde estou. A Camila atendeu com a voz mais inocente do mundo. Alô, Marcos! Olá, querido, sou eu, a Camila, a Célia? Não, não falo com ela desde ontem. Que carta? Meu Deus, não sei de nada. Não sei onde ela está, não. Ela desligou e olhou para mim com uma cara de travessura. E então? Ele está desesperado. Disse que você sumiu, que não há buffet, que os fornecedores ligaram a cancelar tudo. Os convidados estão a chegar e não há comida, não há decoração, não há nada. Respirei fundo, sentindo uma pontada de culpa misturada com uma estranha sensação de vitória. E a Tiffany? Disse que ela está a chorar, a falar em cancelar o casamento. Por um instante, pensei em levantar-me dali e correr para salvar a situação. Mas depois, lembrei-me das palavras dela. Ama profissional de graça. Velhinha comportada. E fiquei onde estava. Continue a massagem, pedi à terapeuta. Preciso de relaxar. 1h30 da tarde. Eu estava-se a fazer um tratamento facial com uma máscara de argila e pepinos nos olhos, quando o telefone tocou de novo. Um número desconhecido. Atende, murmurei para a Camila. Alô? Não. Quem fala é a Camila, amiga da Célia. Ah, você é a irmã da Tiffany? Não. Não sei onde a Célia está. Quando ela desligou, eu quis saber. Era a irmã da Tiffany,
a cúmplice. Estava a implorar para você aparecer. Disse que o casamento virou um caos, que os convidados estão furiosos, que as crianças estão descontroladas porque não há ninguém a tomar conta delas. Que chorem, que sintam na pele o que é ser desrespeitada. As crianças estão bem? As mães tiveram de se revezar, mas está um caos. Estão furiosas, 2:30 da tarde. Eu almoçava na varanda do spa, um prato delicioso de salmão grelhado, quando o meu telemóvel tocou pela 20ª vez. Desta vez, atendi. Alô? Mãe! A voz do Marcos estava desesperada. Onde é que a senhora está? O casamento é um desastre. Mastiguei o meu salmão lentamente, saboreando cada pedaço antes de responder. Olá, filho. Estou bem. Obrigada por perguntar. Mãe, pelo amor de Deus, a senhora cancelou tudo. Não há comida. Não há nada. É mesmo? Que pena. E as crianças? Quem está em a tomar conta das 15 crianças? Houve um silêncio eloquente do outro lado da linha. Que. Que crianças, mãe? Ah, então você não sabia mesmo? A minha voz saiu calma, quase doce. Das 15 crianças que a Tiffany planeou que eu cuidasse durante todo o casamento. Das 15 crianças que ela disse à irmã que eu ia ficar a entreter, longe da mesa principal, para não atrapalhar as vossas conversas importantes. Outro silêncio. Mãe, eu não sabia disso. Claro que não sabia, Marcos. Vocês simplesmente decidiram que eu seria a ama profissional de graça do vosso casamento. Eu ouvi tudo, filho. Cada palavra. A Tiffany a explicar o plano à irmã, no meu pátio. Como eu era certinha demais para reclamar, uma daquelas velhinhas comportadas. Podia ouvi-lo a respirar, pesado. Do fundo da chamada, ouvia vozes alteradas, crianças a chorar. O casamento a desmoronar em tempo real. Mãe, por favor, me diz onde a senhora está. A gente resolve isso. Não, filho, hoje não. Hoje estou ocupada a ser cuidada, a ser respeitada. Mas, mãe, o que a gente vai fazer? Os convidados. Os convidados vão aprender que um casamento sem respeito não funciona. E vocês vão aprender que eu não sou empregada de ninguém. Mãe, por favor, não faça isso conosco. E foi aí que perdi a paciência. 50 anos de, por favor, e não faça isso. Não faça isso convosco. Marcos, foram vocês que fizeram isto comigo. Vocês que planearam usar-me como ama, sem sequer me consultar. Enganaram-me. Eu estava a gritar agora, coisa que nunca fazia. E sabe de uma coisa, filho? Essa Tiffany que você acha tão perfeita chamou-me de velhinha comportada. Disse que eu jamais faria uma cena. Então, diga-me uma coisa, Marcos. Eu sou sua mãe ou sou a empregada da família? Porque não dá para ser as duas coisas. Houve um longo silêncio. Quando ele falou de novo, a voz dele estava diferente, mais baixa, quebrada. A senhora é minha mãe, sempre foi a minha mãe. E eu sinto muito, mãe. Sinto muito mesmo. Eu também sinto, filho. Sinto que tenhas deixado a situação chegar a este ponto. O que eu posso fazer para consertar isto? Olhei para o lago, para a vista linda, para a Camila, que me dava forças só com o olhar. E pela primeira vez, eu não tinha a resposta. E isso, de alguma forma, era a maior liberdade de todas. Hoje? Hoje, nada. Hoje, vocês vão arcar com as consequências das vossas próprias escolhas. Vão explicar aos convidados por que não há comida. Vão pedir desculpa aos pais das crianças. Vão assumir a responsabilidade. E depois de hoje? Depois conversaremos. Quando estiverem prontos para me tratar com o respeito que eu mereço. Mãe, eu.
E, Marcos, da próxima vez que quiserem algo de mim, perguntem. Não decidam por mim, perguntem. Porque trabalho, meu filho, paga-se. E respeito não se negocia. Desliguei o telemóvel e fiquei a olhar para o ecrã escuro por um longo tempo. A Camila sentou-se ao meu lado e pegou na minha mão. E então, como te sentes? Livre, respondi. E era a mais pura das verdades. Pela primeira vez em 50 anos, sinto-me verdadeiramente livre. Eram 3 da tarde. O meu telemóvel tocou de novo, mas desta vez o número era-me estranho. Estou? Célia? Era uma voz feminina que eu não reconheci. Daqui fala a Beatriz, mãe do pequeno João, de 5 anos. Conhecemo-nos dos domingos em casa da sua irmã, a Rosa. Ah, uma das mães do casamento. Olá, Beatriz. Está tudo bem? Célia, eu queria pedir-lhe desculpa. Desculpa? Por quê? Porque eu sabia que a Tiffany a tinha escalado para cuidar das crianças e achei aquilo errado, mas não disse nada. Só hoje soubemos que a Célia não sabia de nada, que eles nem sequer a tinham avisado. Interessante. Portanto, as outras mães sabiam e também acharam errado. É verdade, Beatriz. Eu não fazia a mínima ideia. Célia, o que lhe fizeram foi de uma maldade sem tamanho. 15 crianças. E a senhora ainda fez toda a comida e a decoração de graça. Ficamos revoltadas quando soubemos. Obrigada por me dizer isso, Beatriz. E sabe que mais? Nós apoiámo-la. Quando se instalou o caos no casamento e a Tiffany começou a chorar, a perguntar onde é que a senhora estava, nós dissemos: ora, cada um que cuide do seu filho. A Célia não é ama de ninguém. Um sorriso, o primeiro do dia, rasgou-me o rosto. A sério? A sério? A Ana, a mãe dos gêmeos, disse mesmo assim: se queriam uma ama, que tivessem contratado uma. A Célia é convidada, não é funcionária. Que alívio foi ouvir aquilo. E como é que a situação ficou? Ah, foi o caos. Cada mãe teve de tomar conta do seu próprio filho, claro. Mas as crianças, vestidas com as suas melhores roupas, naquele lugar chique, não tinham nada para fazer. Foi uma correria. A Tiffany chorou tanto que a maquilhagem derreteu-lhe pelo rosto abaixo. E o Marcos andava de um lado para o outro, como um louco, a ligar para toda a gente à sua procura. E o casamento? Aconteceu, mas foi muito estranho. Metade dos convidados foi-se embora antes da cerimônia, porque não havia o que comer. O padre sentia-se desconfortável, o ambiente estava pesado. E depois, quase ninguém ficou para a festa. Que pena, disse eu. Mas era mentira. Não sentia pena nenhuma. Célia, posso dizer-lhe uma coisa? Fez muito bem. Nós ficamos até orgulhosas de si. Há quanto tempo não se vê uma pessoa mais velha a impor limites assim, sabe? Quando desliguei, senti-me vingada. Não era apenas eu que achava a situação injusta. Outras pessoas também tinham visto. Boa! Exclamou a Camila quando lhe contei. As outras mães apoiaram-te. Isso é lindo. Eram 4 da tarde. Eu estava à beira da piscina do spa, a beber um sumo natural e a folhear uma revista, quando o telemóvel tocou de novo. Desta vez, era a Tiffany. Hesitei, mas a curiosidade falou mais alto. Estou? Célia? A voz dela era outra. Chorosa, partida, desesperada. Por favor, não desligue. Olá, Tiffany. Célia, eu lamento imenso. Lamento tanto. Curioso. A noiva a pedir desculpa à sogra. Lamentos por quê, exatamente? Por tudo. Por ter planeado aquilo sem lhe dizer. Por tê-la visto como.
como como uma ama profissional gratuita, completei, enquanto ela começava a soluçar do outro lado da linha. Sim, eu fui horrível. Fui egoísta e desrespeitosa. E agora, arruinei tudo. Tu arruinaste, Tiffany. Não eu. Eu sei. Eu sei que a culpa é toda minha. Imagino. Célia, pode perdoar-me? Por favor? Eu sei que não mereço, mas. Olhei para o lago, para o pôr do sol que começava a pintar o céu com tons de rosa e laranja. Tiffany, o perdão não é uma esmola que se dá a quem está desesperado. É algo que se conquista, que se prova com atitudes. Mas eu mudei. Eu aprendi. Aprendeste o quê? Que que a senhora não é minha empregada, que é a mãe do Marcos e merece todo o respeito. Continua. Que fui ingrata. A senhora gastou R$ 3.000 conosco, trabalhou 3 semanas para que tudo ficasse perfeito, e eu só pensei em como me aproveitar de si. Era um começo. Pelo menos era honesta. E por que fizeste isso, Tiffany? Porque porque eu achava que as sogras serviam para isso. A minha mãe sempre disse mal da sogra dela. Dizia que sogra era para trabalhar e ficar calada. E eu repeti esse padrão horrível. E agora? O que pretendes fazer? Não sei. O Marcos está furioso comigo. Os convidados foram-se embora. A minha família está envergonhada. Eu estraguei o dia mais importante da minha vida. Sim, estragaste. Célia, acha que algum dia me poderá perdoar? Pensei na pergunta dela. O perdão era uma coisa complexa. Não se tratava de esquecer ou de fingir que nada aconteceu. Tratava-se de escolher não deixar que o rancor me consumisse. Tiffany, eu posso perdoar. Mas isso não significa que as coisas voltarão a ser como eram antes. Se queres o meu respeito, terás de o conquistar. E se queres ter uma boa relação comigo, terás de mostrar que mudaste de verdade. Como? Começando por me tratar como uma igual, não como uma subordinada, e perguntando-me as coisas, em vez de decidir por mim. Eu prometo, Célia. Juro que prometo. Veremos. Quando desliguei, senti uma estranha paz. Não era felicidade, exatamente, mas paz. Como se um capítulo muito longo e cansativo da minha vida tivesse finalmente chegado ao fim. E você? Acha que fui dura demais? Ou acha que eles mereceram aprender esta lição da forma mais difícil? Às 7 da noite, eu jantava na varanda panorâmica do spa. Um prato sofisticado, algo que nunca tinha provado na vida. Foi então que o meu telemóvel tocou pela última vez naquele dia. Era o Marcos. Mãe? Olá, filho. Queria dizer-te que acabei tudo com a Tiffany. Isto eu não esperava. Acabaste com ela no dia do vosso casamento? Acabei. Depois da nossa conversa, pensei muito. Percebi que, se ela foi capaz de planear uma coisa destas nas tuas costas, seria capaz de coisas bem piores no futuro. Marcos, não, mãe. Tu tinhas razão. Eu deixei que ela te desrespeitasse, e isso é imperdoável. Um homem que não protege a própria mãe não merece chamar-se filho. Senti um nó a formar-se na minha garganta. E agora? Agora, vou aprender a ser um homem melhor. E vou aprender a ser um filho melhor. Olhei para as estrelas que começavam a pontilhar o céu, refletindo-se no lago como pequenos diamantes. Filho, não precisavas de acabar com ela por minha causa. Precisava sim, mãe, porque hoje eu descobri que tipo de pessoa ela realmente é. E não é o tipo de pessoa com quem eu quero construir uma família. Talvez, afinal, ainda houvesse esperança para nós. Na manhã de domingo, acordei no spa com uma sensação estranha. Pela primeira vez em décadas, eu não tinha obrigações,
nem compromissos, nem ninguém que dependesse de mim para coisa alguma. Era, ao mesmo tempo, libertador e assustador. A Camila ainda dormia. Vesti o meu roupão e fui para a varanda ver o nascer do sol sobre o lago. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo discreto murmúrio da natureza. Era só eu e os meus pensamentos, a tentar organizar o caos das últimas 48 horas. O meu telemóvel continuava desligado desde a noite anterior. Não sabia se sentia alívio ou preocupação com o fim do noivado do Marcos. Talvez ambos. Às 9 da manhã, a Camila acordou e encontrou-me ainda na varanda, a beber o meu segundo café. Bom dia, revolucionária, disse ela, dando-me um abraço. Dormiste bem? Melhor do que nos últimos meses. E tu? Maravilhosamente. Este lugar é um paraíso. Sentou-se ao meu lado. E então? Vais ligar o telemóvel hoje? Suspirei. Terei de o fazer, não é? Não posso ficar escondida para sempre. Podes? Sim. Podemos fugir para outro país, mudar de identidade. Brincou ela, mas logo ficou séria. Célia, estás preparada para voltar para casa? Para enfrentar tudo isto? Era uma boa pergunta. Ali, longe de tudo, eu sentia-me forte. Mas e quando voltasse? Quando tivesse de olhar o meu filho nos olhos e decidir que tipo de relação teríamos dali em diante? Acho que sim. Acho que precisava deste tempo para entender que tenho direitos, que tenho voz, que não existo apenas para servir os outros. E tens mesmo. Sempre tiveste. Às 10 da manhã, tomei coragem e liguei o telemóvel. O aparelho estremeceu na minha mão, ressuscitando com uma avalanche de notificações. 17 mensagens do Marcos, 5 da Tiffany, 3 de números desconhecidos. Comecei pelas do Marcos. Mãe, por favor, liga-me. Mãe, eu acabei com a Tiffany. Mãe, preciso de falar contigo. Mãe, eu sei que estraguei tudo. Mãe, perdoa-me. Eram todas variações do mesmo tema desesperado. As mensagens da Tiffany eram diferentes. Célia, lamento imenso, de verdade. O Marcos acabou comigo. Eu mereci. Espero que um dia me possa perdoar. Vou procurar ajuda profissional. Preciso de mudar. Obrigada por me ter ensinado uma lição que jamais esquecerei. Interessante. Ela parecia genuinamente arrependida. Às 11, liguei para casa. O Marcos atendeu ao primeiro toque. Mãe? Olá, filho. Graças a Deus. Estás bem? Onde estás? Estou bem. Volto para casa hoje à tarde. Mãe, precisamos de conversar. Sim, precisamos. Mas antes, quero perguntar-te uma coisa. O que for? Acabaste com a Tiffany por minha causa? Ou porque percebeste realmente que ela não era a pessoa certa? Houve uma pausa do outro lado da linha. Pelas duas coisas, mãe. Acabei porque vi o desrespeito dela para contigo, mas também porque percebi que se ela era capaz de fazer isto à pessoa mais importante da minha vida, seria capaz de coisas bem piores. Era uma resposta honesta. E como te sentes? Perdido, triste, mas também aliviado, porque sei que fiz a coisa certa. Marcos, não precisavas de fazer isso só por mim. Não foi só por ti, mãe. Foi porque eu vi o caráter dela. E eu não quero uma pessoa assim na minha vida, na nossa família. Senti um alívio que não esperava. Filho, vamos ter de estabelecer algumas regras novas para a nossa relação. Que regras? Primeiro, eu não sou tua empregada. Se quiseres algo de mim, vais pedir, com respeito, e vais aceitar um não como resposta. Concordo. Segundo,
Eu não serei mais a tua solução para todos os problemas. Já és adulto, tens de aprender a resolver as tuas próprias coisas. Concordo. Terceiro, se trouxeres outra namorada para casa, ela terá de me tratar com respeito desde o primeiro dia. Se não o fizer, eu falarei na hora. Não vou mais engolir desaforos para manter a paz. Concordo. E mãe? Sim. Lamento muito. Lamento por ter deixado que te tratassem assim. Lamento por não te ter protegido. Lamento por te ter tomado como garantida. As lágrimas assomaram-me aos olhos. Eu sei que lamentas, filho. E eu perdoo-te. Perdoas mesmo? Perdoo. Mas as coisas vão ser diferentes daqui para na frente. Eu sei. E eu quero que sejam diferentes. Eu quero aprender a ser um filho melhor. Quando desliguei, a paz que sentia era ainda maior. A felicidade plena ainda demoraria, pois as feridas precisavam de tempo para cicatrizar, mas a paz já cá estava. Voltamos para casa ao final da tarde de domingo. Quando cheguei à minha rua, vi o carro do Marcos estacionado à porta. Ele estava sentado na varanda, à minha espera. Assim que me viu, levantou-se e veio a correr abraçar-me. Mãe! Olá, filho! Ele abraçou-me com uma força que eu já não sentia há anos, e eu deixei-me ficar naquele abraço. Porque, por mais que ele tivesse errado, continuava a ser o meu menino. Mãe, podes perdoar-me? Por favor? Já te perdoei, Marcos. Mas perdoar não é esquecer, nem é voltar a ser como era antes. Eu sei, e eu não quero que volte a ser como era. Eu quero que seja melhor. Entramos em casa juntos. A primeira coisa que vi foi um enorme ramo de flores sobre a mesa da cozinha, com um cartão. Para a melhor mãe do mundo. Desculpa por ter demorado tanto a perceber. Amo-te. Marcos. Filho, não precisavas. Precisava, sim. E há mais. Ele levou-me até a sala. Em cima do sofá havia uma caixa embrulhada. O que é isto? Abre. Abri a caixa. Dentro havia um lindo álbum de fotografias com imagens nossas desde que ele era bebê até a idade adulta. Na primeira página estava escrito: Para a minha mãe, a minha heroína, que sempre esteve ao meu lado e que merece todo o respeito do mundo. As lágrimas que eu segurava há tanto tempo finalmente vieram, quentes e silenciosas. Marcos. Mãe, passei o domingo inteiro a montar isto. A olhar para estas fotos, a lembrar-me de tudo o que fizeste por mim. E senti-me um monstro por ter permitido que alguém te desrespeitasse daquela forma. Folheei o álbum devagar. Cada página uma memória. Cada fotografia uma prova de amor que eu, por vezes, julgava esquecida. As fotografias espalhadas sobre a mesa eram fragmentos de uma vida dedicada a ele. Ali estava eu, com as mãos sujas de farinha, preparando o bolo para ir à sua festa da escola. Em outra, meu rosto era um misto de cansaço e alívio, cuidando de sua febre. Havia a do dia da formatura, a do primeiro casamento. Em cada marco de sua existência, minha imagem estava presente, um satélite silencioso em sua órbita. Mãe, ele começou, a voz embargada. Preciso te contar uma coisa. Ontem, depois de tudo, depois da Tiffany, eu fui falar com o pai. Um arrepio percorreu minha espinha. O pai de Marcos nos deixara há 8 anos. Como assim, filho? Não fisicamente, claro. Ele esclareceu, os olhos marejados. Fui até o cemitério. Conversei com ele por um longo tempo. Pedi perdão por não ter cuidado de você como ele teria feito. Eu sei que, se estivesse aqui, ele jamais permitiria que nada disso acontecesse. As lágrimas
que eu vinha contendo, agora rolavam livres pelo meu rosto. E sabe o que eu senti, mãe? Senti a decepção dele. Ele sempre me pediu para te proteger, para cuidar de você. E eu falhei miseravelmente. Filho, eu prometo, mãe, prometo que vou ser o filho que o papai sempre quis, o filho que você merece. Ficamos ali, abraçados na sala, chorando juntos. Falamos sobre tudo, sobre os erros, sobre como consertá-los, sobre como seguir em frente. Quando a noite caiu, por volta das 8, a campainha soou. Era um entregador. Pedi comida chinesa, Marcos explicou, com um meio sorriso. Aquele restaurante que você adora. Hoje, quem cuida de você sou eu. Jantamos em uma paz que há muito não sentíamos, falando de tudo e de nada. Pela primeira vez em meses, senti uma conexão real com meu filho. Não como a mãe que serve, mas como a pessoa que é amada e respeitada. Uma hora depois, a campainha tocou novamente. Fui até a porta, esperando encontrar Camila, ávida por me atualizar sobre os ecos do casamento desastroso. Mas não era ela. Era Tiffany. A imagem que me recebeu era de uma estranha. O rosto, inchado pelo choro, estava desprovido de maquiagem. Os cabelos, antes impecáveis, caíam desalinhados sobre os ombros. A menina perfeita que eu conhecia havia desaparecido. Célia, ela sussurrou, a voz quase inaudível. Posso falar com você? Olhei para ela, depois para Marcos, que se aproximava. Marcos, venha aqui. Ao ver Tiffany, seu rosto se fechou. O que você está fazendo aqui? Vim pedir desculpas. Para sua mãe e para você. Já conversamos, Tiffany. Acabou. Eu sei. Não vim para reatar. Vim porque devo um pedido de desculpas sincero a Célia. Olhei para os dois e tomei uma decisão. Entre. Vamos conversar. Ela sentou-se na beirada do sofá, encolhida, como se temesse ocupar espaço demais. Célia, eu sinto muito. Do fundo da minha alma, eu sinto. Já ouvi isso algumas vezes nos últimos dias. Explique-me o porquê. Porque fui desrespeitosa, porque te tratei como uma empregada, porque planejei te usar sem ao menos perguntar, porque falei horrores de você pelas costas. E por que fez tudo isso? Porque sou mimada. Sempre tive tudo. Nunca precisei me preocupar com os sentimentos dos outros. E por quê? Porque cresci achando que sogras serviam para isso. Ao menos, era honesta. E o que pretende fazer a respeito disso? Comecei a fazer terapia. Ontem mesmo. Percebi que tenho problemas sérios de empatia e de respeito. A confissão me pegou de surpresa. E quanto ao Marcos? Nada. Eu aceito o fim. Ele tomou a decisão certa. Preciso resolver meus próprios problemas antes de me relacionar com alguém. Olhei para Marcos, que ouvia tudo em silêncio. E de mim? O que você quer? Seu perdão, não para voltar atrás, mas para que eu possa seguir em frente, sabendo que fiz a coisa certa. Suas palavras pareciam sinceras, carregadas de um arrependimento genuíno. Tiffany, eu posso te perdoar. Mas isso não significa que seremos amigas ou que eu esquecerei o que aconteceu. Eu sei, não espero isso. E se um dia, no futuro, você e meu filho resolverem tentar de novo, você terá que me provar que mudou de verdade. Eu sei. E se essa chance vier, eu farei por merecê-la. Ela se levantou para ir. Célia, obrigada. Por me ensinar uma lição que jamais esquecerei. Por não aceitar o desrespeito. Por me mostrar o que é ter dignidade. Quando a porta se fechou, um silêncio denso preencheu a sala.
O que você achou? Marcos finalmente perguntou. Acho que ela aprendeu, respondi. Acho que vocês dois aprenderam. Ele me olhou, os olhos buscando os meus. E você, mãe? O que aprendeu? Um sorriso lento se formou em meus lábios. Aprendi que tenho voz, que tenho valor, e que nunca mais serei tratada como serviçal por ninguém. Nem por mim, especialmente por você, meu filho. Na manhã seguinte, a luz da segunda-feira invadiu meu quarto. Ao despertar, senti que não era mais a mesma pessoa. A Célia da semana anterior, submissa e silenciosa, havia se desfeito. Em seu lugar, nascia uma mulher mais forte. O telefone tocou cedo. Era Camila. Contei-lhe tudo. Nossa, ela foi até aí? Foi, e parecia sincera. E você? Como se sente? Diferente. Mais forte. Como se uma parte de mim que estava adormecida há 50 anos tivesse despertado. Às 10, Marcos apareceu com pães quentes da padaria, frutas e suco. Bom dia, mãe. Oi, filho. Não precisa ficar me mimando para compensar, sabe? Eu sei. Mas eu quero, porque você também merece ser cuidada. Tomamos café juntos e ele propôs algo inesperado. Mãe, que tal fazermos terapia juntos? Terapia de família. Para quê? Para construirmos uma relação mais saudável. Para eu aprender a ser um filho melhor. E para você aprender a impor limites sem culpa. Era uma boa ideia. Você pagaria? Brinquei. Claro, ele respondeu sério. E eu prometo não faltar a nenhuma sessão. À tarde, Beatriz, a mãe de João, apareceu com uma cesta de doces caseiros. As mães do casamento fizeram para você, Célia, para agradecer. Agradecer o quê? Por nos ensinar uma lição. Decidimos que nunca mais vamos permitir que tratem um de nós como empregada. Você foi muito corajosa. Minha história começou a se espalhar. Recebi ligações de outras mulheres, mães e noras que se viam em situações parecidas. Uma jornalista de um blog local me procurou. Dona Célia, a senhora contaria sua história para nossas leitoras? Conto, desde que fique bem claro que não se trata de vingança, mas de respeito. A matéria foi publicada na sexta-feira. O título era direto: A sogra que disse não. Uma lição sobre respeito inegociável. Os comentários foram milhares. A maioria me apoiava. A mensagem era clara. Família também precisa de limites. Um mês depois, eu e Marcos estávamos em nossa terceira sessão de terapia. Era difícil, mas revelador. Ainda estou me acostumando, admiti para a psicóloga. A culpa, às vezes, bate à porta quando digo não. Mas estou aprendendo que cuidar de mim não é egoísmo, é necessidade. E você, Marcos? Estou aprendendo que minha mãe é uma pessoa, não um recurso, e que perguntar é sempre melhor do que presumir. 2 meses depois, Marcos me apresentou a Fernanda, uma enfermeira com um olhar direto e um sorriso franco. O aperto de mão foi firme. O muito prazer em conhecê-la, Dona Célia, soou genuíno. Quando servi o café, ela prontamente se ofereceu para ajudar. E quando Marcos, por hábito, tentou responder uma pergunta por ela, Fernanda o interrompeu com gentileza. Obrigada, amor, mas eu mesma posso responder. Sim, gostei dela de imediato. 3 meses após o fatídico casamento, Tiffany me procurou de novo. Estava serena, mais madura. Contou que estava terminando a terapia e que queria começar uma vida nova, mais consciente. E me agradeceu outra vez. Célia, você acha que o Marcos pode me perdoar um dia? Ela parecia, de fato, outra pessoa. Não sei, Tiffany. Isso só ele pode dizer. Mas se você realmente mudou, talvez ele consiga enxergar.
6 meses se passaram. Numa manhã de domingo, o telefone tocou. Era Marcos. Mãe, posso te fazer um pedido? Meu coração deu um salto. O velho receio. Pode, respondi, cautelosa. A Fernanda está louca para aprender a fazer sua lasanha. Você se importaria de ensinar a ela? Mas só se você quiser, claro. Se não puder, a gente entende perfeitamente. Um sorriso largo se abriu em meu rosto. Ele pediu, não presumiu. Perguntou se eu queria. Deu-me uma saída. Claro, filho, respondi, a voz leve. Será um prazer. Obrigado, mãe. E. Mãe? Sim, eu te amo. E sou grato todos os dias por ter aprendido a te respeitar. Ao desligar, o sorriso em meu rosto era diferente. Não era o sorriso dócil de antes, mas o de uma mulher que finalmente conhecia seu valor. Às vezes, me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse ouvido aquela conversa no pátio. Talvez eu tivesse passado o resto da vida servindo em nome de um amor mal compreendido. Mas o destino quis diferente. E hoje, entendo que às vezes é preciso quebrar por inteiro para poder se reconstruir, mais forte do que nunca. 1 ano depois daquele casamento que mudou minha vida, eu estava na varanda, numa manhã de sábado, quando Marcos e Fernanda chegaram. Bom dia, dona Célia, disse Fernanda, me dando um beijo no rosto. Trouxe um pão de açúcar que fiz ontem. Em 1 ano de namoro, ela jamais me desrespeitou. Sempre me tratou como uma pessoa, não como uma função. Mãe, disse Marcos, sentando-se ao meu lado. Temos uma novidade. Fernanda sentou-se à minha frente, suas mãos buscando as minhas. Dona Célia, o Marcos me pediu em casamento. Respirei fundo, controlando as velhas memórias. E você aceitou? Aceitei, mas com a condição de que, antes de qualquer coisa, eu conversasse com a senhora. A surpresa me calou por um instante. Conversar sobre o quê? Sobre como a senhora gostaria que fosse nosso casamento. Sobre como gostaria de participar. Quais são seus limites, suas expectativas? Sua opinião é importante para nós. Um nó se formou em minha garganta. Que diferença? Por que isso é tão importante para você, Fernanda? Porque eu sei o que aconteceu antes. O Marcos me contou tudo, e eu jamais faria algo assim com a senhora. E porque queremos que este casamento seja uma celebração da família inteira, Marcos completou. Não um evento onde alguém se sinta usado. Olhei para os dois, o resquício de desconfiança se dissipando. E o que vocês propõem? Que a gente planeje tudo junto, disse Fernanda. Que a senhora nos diga o que gostaria ou não de fazer e que a gente respeite suas decisões. E se eu disser que só quero ir como convidada? Então a senhora irá como nossa convidada de honra, Marcos respondeu sem hesitar. E se eu quiser ajudar? Então aceitaremos sua ajuda com gratidão. Pagaremos pelos custos e dividiremos as tarefas de forma justa, completou Fernanda. Eu sorri. Pela primeira vez em muito tempo, sorri ao pensar em um casamento. Vocês realmente cresceram, não é? Nós aprendemos. Com a senhora, disse Marcos. Você nos ensinou que o respeito é a base de tudo. E então? Perguntou Fernanda. A senhora aceita nos ajudar a planejar um casamento onde todos sejam respeitados? Aceito, mas com algumas condições. Quais? Primeiro, eu faço o bolo. É meu presente para vocês. Mas só o bolo. O resto, vocês contratam. Fechado? Segundo, quero um papel especial na cerimônia. Não como empregada, mas como a mãe do noivo. Claro. Que papel a senhora gostaria?
Quero ser eu a entregar o Marcos para a Fernanda no altar. Quero ser eu a dar a bênção final. Os dois olharam-se e sorriram, um sorriso cúmplice que aquecia a alma. Seria uma honra, mãe. E terceiro, continuei, com um brilho divertido nos olhos, quero que contratem amas profissionais para as crianças. Desta vez, a mãe do noivo vai aproveitar a festa do filho. Fernanda soltou uma gargalhada genuína. Óbvio, isso já estava nos nossos planos. Passamos o resto da manhã imersos nos detalhes do casamento. Eles queriam a minha opinião sobre tudo: o local, a decoração, o menu, a música. Não para que eu decidisse ou fizesse, mas para que eu fizesse parte das decisões, para que me sentisse incluída. Era um bálsamo para o coração. Que abismo pode um único ano cavar ou construir na vida de uma pessoa? Mãe, disse Marcos, já de saída, com a mão na maçaneta da porta. Há mais uma coisa que eu queria contar-te. O que, meu filho? A Tiffany está a namorar. O meu coração deu um pequeno salto, um eco de antigas mágoas, agora transformado em curiosidade. É mesmo? Com quem? Com um rapaz que ela conheceu na terapia. Um homem que, como ela, estava a aprender a ser uma pessoa melhor. E como te sentes em relação a isso? Feliz por ela. Ela mudou de verdade, mãe. Tornou-se outra pessoa. Ainda falas com ela? Às vezes, como amigos, e ela pergunta sempre por si. Pergunta o quê? A minha voz saiu mais suave do que esperava. Como está? Se está bem? Se algum dia conseguiria perdoá-la por completo? Refleti por um instante. Diz-lhe que já perdoei, completamente, e que torço, de coração, para que ela seja feliz. A sério? A sério. Porque guardar rancor é um veneno que bebemos a pensar que vai matar o outro, mas que só nos destrói a nós. Ao final da tarde, depois de eles partirem, eu arrumava a cozinha quando a campainha tocou. Era a Camila, pontual como sempre para o nosso café. Então, como correu a conversa? Perguntou ela, servindo-se de uma chávena fumegante. Maravilhosa. Eles vão casar-se. Que boa notícia! E como vai ser? Contei-lhe tudo, cada detalhe, cada gesto de cuidado que tiveram comigo, a diferença abissal no tratamento. Nossa, Célia, que mudança! Exclamou ela. Parece que a tua revolução silenciosa valeu a pena. Valeu mesmo. E não foi só para mim. Como assim? A Fernanda contou-me que falou com as amigas sobre o respeito pelas sogras. O Marcos fez o mesmo com os amigos, sobre o respeito pelas mães. Até a Tiffany, segundo ele, está numa relação mais saudável. Sem querer, tornaste-te um exemplo, Célia. Eu não queria ser um exemplo. Só queria ser respeitada. Mas tornaste-te um. E isso é lindo. 2 semanas depois, enquanto regava as minhas rosas, uma mulher desconhecida parou junto ao meu portão. Dona Célia? Sim? O meu nome é Regina. Eu li a sua história na internet. Posso falar consigo um minuto? Claro. Entre, por favor. Ela sentou-se comigo na varanda, as mãos a torcerem-se nervosamente no colo. Dona Célia, eu estou a passar exatamente pela mesma situação. O meu filho vai casar-se. E a noiva quer que eu tome conta dos filhos dos convidados, cozinhe e ainda ajude na limpeza. Tudo de graça. E você, o que quer fazer? Eu queria ter a coragem de dizer não, mas tenho medo. Medo de quê? De perder o meu filho, que ele fique zangado comigo, que eu fique sozinha. Olhei para ela com um carinho imenso. Naqueles olhos assustados, revi o meu próprio reflexo de um ano atrás. Regina, posso dar-lhe quintilho um conselho? Por favor.
Você não vai perder o seu filho por exigir respeito. Se o perder, é porque ele nunca foi um bom filho, para começo de conversa. Mas e se ele a escolher a ela? Então você vai descobrir que é melhor estar sozinha do que mal acompanhada. Mas duvido que isso aconteça. Um bom filho, no fundo, reconhece quando a mãe tem razão. E se ele não reconhecer? Aí você terá a consciência limpa de que fez o que era certo. Poderá olhar-se ao espelho sem sentir a vergonha da humilhação. Ela ficou comigo a tarde inteira. Contei-lhe a minha história em detalhe, cada sentimento, cada decisão. Quando partiu, vi nos seus olhos uma nova determinação. Uma semana depois, ela ligou-me. A sua voz, do outro lado da linha, estava embargada, mas não de tristeza. Era o choro da libertação. Dona Célia, resultou. O meu filho ficou chocado quando soube dos planos da noiva. Acabou o noivado na mesma hora. Que bom, Regina. E pediu-me desculpa por não me ter protegido. Disse que nunca mais vai deixar que alguém me desrespeite. Histórias como a de Regina repetiram-se ao longo do ano. Como sementes levadas pelo vento, a minha coragem parecia ter germinado noutros jardins. Mulheres que encontraram a força para se defenderem. Algumas resolveram as suas situações, outras perderam filhos que não valia a pena ter. Mas todas, sem exceção, ganharam a sua dignidade de volta. 3 meses antes do casamento, comecei a preparar o bolo. Já não era uma obrigação desesperada, mas um presente escolhido, um ato de amor voluntário. Fernanda visitou-me várias vezes, não para controlar ou pressionar, mas para aprender. Dona Célia, podia ensinar-me a fazer este bolo? Para eu poder fazer para o Marcos nos aniversários dele? Claro, querida. Será um prazer. Passamos tardes inteiras na cozinha, entre o aroma, a baunilha e farinha, enquanto eu lhe passava as receitas de família. Não porque ela exigiu, mas porque eu quis partilhar algo especial com a mulher que fazia o meu filho feliz. Uma semana antes da cerimônia, o telefone tocou. Célia, é a Tiffany. Olá, Tiffany. Como estás? Estou bem. Muito bem, na verdade. Queria contar-te que estou noiva. Que maravilha! O Marcos já me tinha dito. Fico muito feliz por ti. Célia, eu queria perguntar-te uma coisa. Achas que eu posso ir ao casamento do Marcos? Não quero causar problemas, só mostrar que não guardo ressentimento. Tu queres mesmo ir? Quero. E o meu noivo também gostava de te conhecer. Eu contei-lhe toda a nossa história. Ele disse que quer conhecer a mulher que me ensinou a ter caráter. Então venham. Serão bem-vindos. Obrigada, Célia, por tudo. Por me teres mostrado que eu estava errada, por me teres forçado a crescer, por me teres perdoado. De nada, querida. Tenho orgulho na mulher em que te tornaste. O dia do casamento amanheceu numa manhã de primavera radiosa. Acordei cedo, não por obrigação, mas por uma ansiedade boa, a que precede os momentos felizes. Às 9, chegaram os profissionais que Marcos e Fernanda tinham contratado para me arranjar: cabeleireira, maquilhadora, manicure. Insistiram que eu deveria ser uma das estrelas do dia, ao lado deles. Às 11, estava pronta. Um vestido azul marinho, elegante. Cabelo arranjado, maquilhagem suave, unhas perfeitas. Olhei-me ao espelho e vi uma mulher bonita, digna, respeitada. A Camila chegou para me buscar, também ela deslumbrante. Nossa, Célia, estás radiante. Sinto-me radiante. Chegamos à igreja ao meio-dia em ponto. O meu lugar estava reservado na primeira fila, com uma pequena placa. Mãe do noivo, Dona Célia. Quando Marcos me viu, correu para me abraçar. Mãe, a senhora está linda. Obrigada, filho. Tu também estás um príncipe.
Mãe, eu queria agradecer-te. Agradecer por quê? Por me teres ensinado a ser um homem melhor. Por me teres mostrado que o respeito é a base de tudo. Por não teres desistido de mim quando eu errei. Senti os olhos a marejarem. Eu nunca desistiria de ti, filho. Só precisava que me respeitasses. A cerimônia foi linda, e então chegou o momento que eu tanto esperara. O padre chamou-me ao altar. Convidamos agora Dona Célia, mãe do noivo, para fazer a entrega simbólica do seu filho à sua nova família. Caminhei até ao altar. Marcos esperava-me com lágrimas nos olhos. Marcos, meu filho querido, disse eu, a voz firme e clara para que todos ouvissem. Há 45 anos, eu recebi-te nos meus braços. Cuidei de ti, eduquei-te, amei-te. Hoje, entrego-te a Fernanda, não porque estou a perder um filho, mas porque estou a ganhar uma filha. Virei-me para a Fernanda. Fernanda, querida, cuida bem do meu menino, mas lembra-te sempre, ele é teu companheiro, não teu empregado, assim como tu és minha filha do coração, não minha empregada. Um murmúrio de emoção percorreu a igreja. Muitas mulheres choravam. E agora, continuei, dou-vos a minha bênção. Que sejam felizes, que se respeitem sempre, que construam uma família baseada no amor e na dignidade mútua. O momento mais sublime foi quando, depois do sim, eles vieram abraçar-me antes de qualquer outra pessoa, como se eu fosse a pedra angular daquela união. A festa foi tudo o que eu sempre sonhei. Sentei-me na mesa principal, tratada como convidada de honra. As crianças estavam felizes, sob o cuidado das amas. Eu dancei, conversei, ri, aproveitei. Várias pessoas vieram falar comigo, partilhar que a minha história as tinha inspirado. Tiffany aproximou-se com o noivo, um rapaz educado e simpático. Célia, este é o Paulo. Muito prazer, dona Célia. A Tiffany falou-me muito de si. É uma mulher admirável. Obrigada, Paulo. Cuidem bem um do outro. Tiffany abraçou-me com força. Obrigada por tudo, Célia. Obrigada por me teres feito crescer. No final da noite, Marcos e Fernanda vieram despedir-se. Mãe, obrigado pelo bolo mais lindo do mundo, disse Marcos. Não, corrigiu a Fernanda, sorrindo. Obrigado por nos ter deixado fazer parte do bolo. Dona Célia, obrigada por me ter recebido na família com tanto carinho. E obrigada por ter ensinado ao Marcos como se trata uma mulher. De nada, meus queridos. Vocês merecem toda a felicidade do mundo. Mãe, disse Marcos, espero que a nossa relação continue a ser como a que construímos este último ano, baseada no respeito. Eu também espero, filho. Chegando a casa, sentei-me na minha varanda com uma chávena de chá, ainda com o vestido da festa, a olhar para as estrelas. O silêncio da noite era preenchido pela sensação de dever cumprido. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Marcos. Mãe, obrigado por teres tornado este o melhor dia da minha vida. Amo-te. Outra, de Fernanda. Dona Célia, obrigada por ser a sogra mais maravilhosa do mundo. Amo-a. E uma última, de um número desconhecido. Dona Célia, estive no casamento. Sou neta da Dona Rosa, sua vizinha. Queria agradecer por me ter inspirado a respeitar mais a minha avó. A senhora é um exemplo para todas nós. Olhei para o céu estrelado e pensei em tudo o que acontecera. A dor da descoberta, a coragem de dizer não, a reconstrução da minha relação com o meu filho e, finalmente, aquele casamento lindo, onde fui tratada com a dignidade que merecia. Pensei em quantas mulheres, neste exato momento, estão a ser desrespeitadas, a pensar que esse é o preço do amor. E pensei em como a solução é, na verdade, tão simples. O respeito não se negocia.
O amor verdadeiro vem acompanhado de respeito. Levantei-me, entrei em casa e fui à cozinha. Peguei num caderno e comecei a escrever. Querida mulher que está a ler isto, você merece respeito, merece ser tratada com dignidade, merece que a sua voz seja ouvida. Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para se valorizar. Nunca é tarde para dizer não. Continuei a escrever até o sol raiar. 6 meses depois, o meu livro, Nunca é Tarde para Dizer Não, estava nas livrarias. Um ano depois, estava na lista dos mais vendidos. Era um livro sobre construir relações mais saudáveis. Hoje, aos 74 anos, recebo cartas do mundo inteiro. Mulheres que encontraram a coragem para se defenderem, filhos que aprenderam a respeitar as suas mães, noras que melhoraram a relação com as sogras. O Marcos e a Fernanda estão à espera do primeiro filho. Ontem, vieram visitar-me. Mãe, se for uma menina, queremos que se chame Célia, em sua homenagem. Por quê? Perguntei, com o coração a transbordar. Porque queremos que a nossa filha cresça a saber que o respeito não se negocia e que nunca é tarde para se valorizar. Hoje, quando me olho ao espelho, vejo uma mulher que aprendeu a respeitar-se e, sem querer, ensinou outros a fazerem o mesmo. E você? Já aprendeu a dizer não quando é preciso? Já entendeu que merece respeito em todas as suas relações? Se ainda não, espero que a minha história a inspire. Porque nunca, mas nunca mesmo, é tarde para começar a valorizar-se. Porque o respeito, minha querida, não se negocia,